paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, de um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, Deus é fiel na nossa vida, presta atenção na palavra, porque o Senhor quer nos abençoar em nome de Jesus, quer tomar conta de cada situação da nossa vida. Vamos viver o cuidado, a bondade, a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Presta atenção na palavra, consagra aí o seu dia na presença de Deus e saiba que Deus é fiel para nos dar vitória. Presta atenção aqui comigo em nome de Jesus. Vamos ler hoje aqui, graças a Deus em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor aqui, porque Deus é fiel. Nós vamos ver o cuidado de Deus, não é verdade? Vamos ver a bondade e a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo. Vamos começar em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, não nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Não vê, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meu irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. O Samuel estava prestes a tomar uma atitude. Qual era a atitude? Ele viu ele viu o filho de Jessé, Eliabe, e era o mais velho, o mais forte, né? E ele falou assim: certamente é esse o ungido do Senhor. Irmão, na hora Deus falou para ele: não. O Senhor disse: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê no Senhor, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. O que nós precisamos entender em nome de Jesus é que diante das questões, diante das situações, nós vamos ver a manifestação de Deus. O que ele estava fazendo? Ele ia tomar uma atitude, não ia? Ele não estava olhando para as condições que estava ali naquele lugar? Ele viu. Deus falou para ele assim, vai lá na casa do Jessé, dentre dos seus filhos, tenho me provido de um rei. Irmão, ele olhou para o Eliabe. Talvez eu olharia para o Eliabe também. Você olharia para o Eliabe, que era o mais forte, deve ser o mais preparado, o que está pronto para as coisas. Irmão, presta bem atenção. Em nome de Jesus, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer escolhas, mas dentro das minhas escolhas eu preciso aguardar a voz e a manifestação de Deus. Você escolheu? Primeira coisa, eu tenho que escolher. Eu tenho que ter uma escolha. Escolheu isso? Escolheu aquilo? Tá bom, pronto. Agora aguarda Deus falar. Busca a revelação que Deus tem para você nisso aí, em nome de Jesus. Irmão, Deus está vendo além do que eu estou vendo. Você está vendo o quê? Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmão, Deus sabe o que está dentro do coração. Isso quer dizer o quê? Deus vê, ele enxerga o que eu não estou vendo. Mas o que eu preciso fazer? Então, enxergar o que Deus está vendo. É isso que E como é que eu faço isso? Eu vou aguardar a revelação de Deus em nome de Jesus. Presta bem atenção. O que eu tenho que fazer? Não tomar decisão sem a revelação de Deus. Presta atenção. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Irmão, não subiu no meu coração, não chegou nos meus olhos. O que nós precisamos entender é que, diante das questões e das condições,
Eu vou ficar com aquilo que Deus tem. Deus preparou o que eu não estou vendo de maneira natural com os meus olhos. Deus preparou aquilo que não chegou no meu coração. E como é que é isso? Ninguém sabe? Não, tem um caminho. Aqui, ó, no versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmão, o que eu preciso entender? Em nome de Jesus, toma decisão debaixo da revelação de Deus. Não adianta eu ficar pensando isso, você ficar pensando aquilo, e aí nós pensando um monte de coisa. Não, eu vou tomar a decisão pela revelação de Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, isso aqui tá bom para mim, parece que tá bom. Então, agora deixa eu te falar, você não tá vendo o que tá dentro do coração, eu tô vendo o que tá no coração. Isso quer dizer o quê? Que Deus está vendo muito mais além do que nós imaginamos. Muito mais. Deus, irmão, Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, o que eu preciso fazer em nome de Jesus? Querido, deixa o Espírito Santo te revelar, busca a revelação de Deus naquilo que você vai fazer, naquilo que eu vou fazer, e saiba que Deus é bom, porque o que Ele tem para nós não está aqui para todo mundo ver, não está aqui para o diabo ver e tentar atrapalhar os planos, não está aqui para surgir tal situação. Nós vamos viver o que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos viver as manifestações de Deus, em nome de Jesus. Vamos ver as coisas acontecendo e o Senhor agindo no nosso favor, em nome de Jesus. É isso que nós vamos fazer. Ah, mas está acontecendo tal situação, está acontecendo tal condição. Nós vamos ver Deus agir em nome de Jesus. Mas eu preciso aguardar o Espírito Santo nos mostrar. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmão, se o Espírito Santo não te revelar, como é que você vai tomar a decisão? Como é que eu vou tomar a decisão? Ah, mas e agora? Eu tenho que dar uma resposta. Então, em nome de Jesus, você já tem a resposta. O Espírito Santo vai revelar e vai mostrar o que está no coração. Isso quer dizer o quê? Irmão, não estou dizendo que... O que eu quero dizer é o quê? Que você e eu não temos a capacidade de saber o que está no coração da outra pessoa. Nós não sabemos o que está no coração, nem no nosso coração, muitas vezes nós não sabemos que tem coisa lá escondidinha em algum cantinho e só Deus que sabe revela e mostra e cura e sara, certo? Então o que eu vou entender? A busca, a revelar aquilo que Deus tem para você, ó. Mas como está, ó, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus te ama e o que ele preparou não chegou no meu e no seu coração, não chegou nos nossos olhos. O que eu preciso fazer para ter isso? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Irmão, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isso quer dizer o quê? Que se eu parar e buscar a revelação daquilo que o Espírito Santo já projetou para a nossa vida, aquilo que Deus já projetou, Ele vai nos mostrar em nome de Jesus. Presta bem atenção. Vamos ver a bondade de Deus? Você já entendeu, né? Que você vai buscar a revelação de Deus, Ele vai te mostrar. E eu te provo que Ele vai te mostrar, que Ele vai te dar em nome de Jesus. Presta atenção. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrar. Mateus 7,7, tá? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Presta bem atenção, irmão. Eu acabei de ler Coríntios aqui, 1 Coríntios eu não falei, perdão, 2:9 até o 11, até o 12, tá? Irmão, agora Mateus 7:7 até o 11. Olha só, o que eu tenho que fazer? Pedir e dar-se-vos-á. Pedir e vai me dar, certo? Buscai
e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Irmão, vai lá e busca em nome de Jesus. Você entendeu isso? Busca em Deus, em nome de Jesus. Mas já buscou em Deus? Já pediu? Então Deus já abriu a porta. Creia nisso em nome de Jesus. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, encontra. Irmão, em nome de... Chega lá. Ó, fulano, eu quero assim, assim, assado. E nós vamos receber pelo poder de Deus. Presta bem atenção. Ó, porque aquele que... O versículo 9. E qual dentre vós que é o... Qual dentre vós é homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Você quer dizer o quê? Que Deus quer te dar isso que você está pedindo em nome de Jesus. Deus quer nos dar. O que eu preciso fazer é entender que o que eu quero, o que você quer, Deus quer nos dar. Ele quer nos abençoar. O que nós precisamos entender diante dessas questões, diante dessas situações? O que nós precisamos colocar em prática diante disso? É que, em nome de Jesus, tem coisa que vai acontecer, tem coisa que está acontecendo, que eu preciso enxergar com os olhos de Deus, porque senão eu entro em fria, eu entro em condição que ele não tem. Isso quer dizer o quê? Que pode surgir no meio do caminho situações que não provêm de Deus para a nossa vida, que chegaram por outro caminho, que não provém de Deus, e tá lá, e aí eu entro e não é aquilo. O que eu preciso? Não quer dizer que eu estou falando que isso é algo que não provém de Deus. Não sei. É, exatamente, não sei. Claro que não. Por quê? Eu vou falar que sei? Não, não sei. Sabe por quê? Porque está debaixo da revelação de Deus. E eu preciso buscar. E você precisa buscar para nós obtermos aquilo que Deus nos tem gratuitamente. Em nome de Jesus, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos buscar e ver a revelação e a manifestação de Deus. Em nome de Jesus, o que nós estamos vendo é o que está aparente aos nossos olhos. A gente leva em consideração a aparência. Não foi isso que ele falou? Quem era Samuel? É um homem que ouvia Deus desde menininho. Desde de pequenininho, ele já ouvia a voz de Deus. Aí eu e você são os maiorais? Não, senhor. Irmão, em nome de Jesus, nós vemos o que está diante do nosso, levamos em consideração o que está diante dos nossos olhos. É isso mesmo. Às vezes Deus tem uma bênção para a nossa vida, e nós vemos, e nós entramos num lugar, numa situação que você fala assim: ah, não, peraí, aqui não, aqui daqui não sai nada, não. Daqui, daqui vai. Não, irmão, aí a bênção tá lá. E a gente perde a bênção. Aí chega uma outra situação, a gente vê um monte de coisa, um monte de grandeza, de coisaiada. Aí você fala assim, não, encontrei o meu milagre. Não é lá, sabe por quê? Porque Deus é que está com a nossa bênção. Ele não subiu aos nossos olhos, não subiu ao nosso coração, não chegou dos nossos olhos. Deus vai revelar. Então, o que eu preciso fazer é entender que Ele quer me abençoar. Então, em nome de Jesus, busca a revelação de Deus que Ele vai te dar. Ele não falou que vai te dar? Se vós, pois, sendo mal, saber dar boas coisas, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Em nome de Jesus, Ele nos dará bem, porque nós estamos pedindo, em nome de Jesus. Bora orar e pega a revelação de Deus. Não vai sem revelação não, hein? Vamos orar. Jesus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Nos enche da tua presença, nos enche do teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, nos guarda, Deus, de entrarmos em ciladas, em fria, mas eu peço a ti, meu Deus, abre a nossa revelação, abre a nossa mente para receber a tua revelação. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos mostra, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Pai do céu preparou para nós.
de maneira gratuita, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ô Pai, nós vamos olhar para as situações e vamos achar que aquilo é o que o Senhor tem para nós, mas nós cremos, meu Pai, entendemos que o que o Senhor tem para nós não chegou no nosso coração, Pai. Nós não estamos vendo de maneira física, mas o Senhor revela através do Teu Espírito. Então eu peço agora, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais para viver, para enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é Pai bondoso, que se nós pedirmos, o Senhor nos dá, se nós batermos, a porta se abre, se nós buscarmos, então nós vamos buscar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Pai, cobre cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Abençoa cada um de maneira poderosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.